E aí, gente, tudo bem? Bom, vim falar sobre um assunto muito importante, muito interessante também, que eu acredito que muitas mães já passaram por isso, muitas ainda vão passar pelo número de casos, né, que tem acontecido. E acho que é muito legal da gente falar sobre isso, alertar, tranquilizar, enfim, eu vim falar sobre APLV. Para quem não sabe, o termo APLV significa alergia à proteína do leite de vaca. E sim, é totalmente diferente de intolerância à lactose. Muita gente confunde a intolerância à lactose com a APLV e elas são totalmente diferentes. E já eu vou falar sobre isso. O que eu vim falar é que o Mateu, meu filho, ele tem hoje 1 ano e 4 meses, quase 1 ano e 5 meses. Ele teve sintomas de APLV. Hoje, para te falar a verdade, assim, eu não sei dizer se ele realmente teve APLV e ele foi curado, ou se ele teve uma imaturidade no intestino e também melhorou. Pode ter sido as duas coisas porque os sintomas dele eram parecidos com a APLV. E aí eu quero contar como que foi a situação, como que foi todo esse processo e primeiramente te tranquilizar dizendo que 98% ou até mais de 98% das crianças, dos bebês que têm APLV no início, assim, dos primeiros meses, em até 2, 3 anos são curados. Então fique tranquila, porque é uma fase, isso infelizmente tem sido mais comum ultimamente, mas eu acho que tem que ser mais falado, deve ser mais falado, porque é um assunto muito importante, de muita relevância. Bom, então vamos lá. O Mateu nasceu bem, saudável, veio pro peito com 1, 2 dias, porque eu fiquei na UTI por conta da pré-eclâmpsia, né? E aí ele veio, pegou o meu leite, pegou o meu peito com bico de silicone e a partir de 1 semana de vida ele pegou o meu peito sem o bico de silicone, graças à pediatra dele que me ajudou a fazer a pega, enfim. Até hoje mama no peito sim, não exclusivamente mais, claro, né? Consegui amamentar ele exclusivamente por 6 meses, depois veio a introdução alimentar. E hoje tô tentando introduzir alguns outros leites e bicos para ele, para eu começar o processo do desmame. Isso é assunto para outro vídeo. E aí vamos lá, né? O Mateu, ele sempre foi um bebê que teve muitos gases. Eu lembro que nas primeiras consultas da pediatra, não lembro se foi a do primeiro mês, ela comentava, nossa, ele tem bastante gases. Aí a pediatra me ensinava a fazer massagem, né? Como que eu tinha que fazer massagem para eliminar esses gases, para ajudar ele a soltar esses gases. Ele tinha muitas borbulhas. Eu lembro que quando eu ia amamentar ele, a barriguinha dele, a partir do momento que ele começava a mamar, a barriguinha dele fazia borbulhas, assim, eu conseguia escutar essas borbulhas que pareciam um barulho de quando tá com gás. Ele também sofreu um pouquinho com disquesia, que é a dificuldade de fazer o cocô, de fazer a força do cocô, que isso é super comum, né, nos bebês, no comecinho, e sofria com bastante gases. Assim, gases e cólica, no fim a gente nem sabe qual a diferença, mas assim, tinha noites que ele chorava. Ele não foi um bebê que sofria muito com cólicas. Eu quase não dei Luftal pra ele, acho que dei pouquíssimas, 3, 4 vezes, eu acho, no máximo. Ele sempre fez o uso de um probiótico manipulado, que a pediatra dele receitou. Esse probiótico ajudava muito a regular a flora do intestino dele, ajudava nos gases, ajudava ele a acalmar das dorzinhas, ajudava a fazer o cocô também. E aí, com mais ou menos 2 meses de vida, eu comecei a perceber que além desses gases que ele tinha muito, ele acordava de madrugada, incomodado, se contorcendo e soltava pum. E aí esse pum ele vinha molhado, vinha com um pouquinho de cocôzinho mole, assim, tipo uma freadinha, sabe? E isso acontecia às vezes 4, 5 vezes em uma madrugada, fora os cocôs do dia, sempre que mamava fazia um cocô. Essa questão do bebê mamar o peito e em seguida fazer cocô é normal. O intestino de um bebê que mama peito, ele é assim. Então, principalmente um bebê que só mama peito. Então, ele vai mamar peito e ele vai fazer cocô. Só que à noite, de madrugada, não é tão comum. E eu achava muito estranho, porque o Mateu despertava várias vezes à noite. Quando eu ia ver a fralda, tinha uma freadinha na fralda, bem pouquinha. E aí eu tinha que acordar ele, trocar, né? Acabava despertando. As nossas noites eram bem, assim, agitadas por conta disso. Por conta dessas freadinhas, Nossa! Que medo! Não sei se vocês conseguiram ver o raio. Hoje eu tô sem microfone, porque eu troquei de celular e o meu microfone não encaixa no celular, então o ruído de fora tá um pouco mais alto.
Voltando ao assunto. E aí, ele tinha também assaduras frequentes, né? Eu acreditava que era por conta dessa quantidade de cocô que ele fazia. Tanto que eu sempre limpei o Mateus com algodão e água. No frio eu deixava a água mais morna, quando tava calor, a água fria, temperatura ambiente mesmo. Nunca fui de passar lenço, porque eu tinha a impressão de que o lenço umedecido estava irritando e causando assaduras nele. E aí eu falava, não, é melhor limpar com algodão, porque, meu, imagina você assado passar o lenço. Eu acho que o atrito é maior do que quando você passa um algodão molhadinho, bem molhadinho. E então e assim foi acontecendo todas as noites. E aí na consulta de 3 meses do Mateus, da pediatra, a gente teve muitas coisas para conversar. O Mateus, ele tava com muitas coisas para eu contar para ela. Então eu compartilhei com ela sobre essas diversas vezes que ele fazia cocô, pouquinho cocô, né, freadinhas na madrugada. Acho que não vai começar forte agora. Eu compartilhei com ela que ele tinha essas assaduras também. O Mateus, isso a pediatra reparou. Ele tava no meu colo na consulta de 3 meses e ele ficava muito assim. E a minha mãe uma vez comentou comigo, Bia, por que quando você vai dar banho nele na banheira, ele fica olhando muito assim? Eu achei que ele tinha curiosidade de olhar as coisas do quarto, olhar pra trás. E aí a doutora falou, por que ele tá muito assim? É comum? E eu falei, é comum porque no banho ele fica, mas eu sempre achei normal. Ela falou, como ele dorme? E aí eu falei, o Mateus, ele dorme com a cabeça muito pra trás. É só ele pegar pesado no sono que ele dorme se parecendo um S de sadia, porque ele dormia de lado e colocava muito a cabeça pra trás. Fora isso também, ele tinha muito estridor, tipo um ronquinho. Mesmo que, assim, às vezes quando chorava, aumentava mais esse estridor, esse ronquinho. E mesmo sem chorar, nos dias normais, ele tinha esse ronquinho. Não era um chiado no peito, parecia alguma coisa aqui na garganta mesmo, assim, meio que nasal, garganta. Parecendo um estridor, assim, como se fosse um ronco, como se você tivesse com um pigarro e não soubesse fazer o sabe? E aí juntou todas essas coisas e ela falou, Bia, você consome muito leite de caixinha? Eu falei que sim, eu consumia café com leite de 2 a 3 vezes por dia, fora os derivados, queijo, margarina, requeijão, pão de leite, que quase todos os dias eu consumia. Ela falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver se ele tá tendo alguma intolerância, alguma alergia, alguma reação ao leite de vaca, né? Porque tudo que você come em grande quantidade vai para o seu leite. Então, você vai fazer o seguinte, você vai tirar tudo que for de leite e derivados da sua alimentação, esperar uns dias e ver como que o Mateus vai reagir. Além disso, ela passou um remédio para tratar o refluxo oculto, porque ela falou que ele ficar assim com o pescoço assim e dormir dessa forma, significava que ele tinha um refluxo oculto. O que é o refluxo oculto? Ele não chega a vomitar, não chega a pôr pra fora o leite, mas o leite vem, dá aquela queimação aqui na garganta e nesse canal e volta. Então ficar assim é uma forma de aliviar e de trazer mais conforto. Ele sempre mamou muito bem, quando mamava não reclamava, só dava aquelas borbulhas na barriga. Então vamos juntar aí os sintomas. Ele fazia muitos cocôzinhos à noite, aquelas punzinhos freada, tinha muitos gases, dormia assim e ficava muito com a cabeça para trás, que resultou no refluxo oculto, mais alguma coisa, assaduras frequentes. E aí depois de um tempo ele começou a fazer cocô com muco. O que é um cocô com muco? É um cocô com catarro. E às vezes fazia só o catarro, né? Mesmo sem estar doente, com secreção, com coriza. E o estridor também, o ronquinho também era um sintoma. Então, assim, mais de 5 sintomas aí que poderiam ser sintomas de APLV. O cocô com muco, teve um dia que ele fez e nem sujou a fralda. Parecia um... Nossa, que susto. Teve um dia que ele fez que parecia um slime, né? Que agora, antes eu falava moeba, agora é slime. Só a melequinha assim, ó, amarelinho assim, e até mostrei pra pediatra, só que eu já estava começando a fazer a dieta. E aí, ela em nenhum momento me falou, ele pode ter APLV, acho que pra não me assustar. Só que eu fui atrás, né, nisso eu comecei a pesquisar, e aí eu encontrei, eu já tinha ouvido falar bem longe sobre a APLV, e aí eu comecei a pesquisar, no que eu comecei a pesquisar, eu fiquei muito preocupada. Chorei bastante, fiquei bem triste, falei, poxa vida, meu filho é alérgico a leite e derivados, tudo tem leite e derivados, gente. Quando eu comecei a fazer a dieta, eu sofri demais também. Eu sofri mais pelo meu filho, óbvio, porque eu pensei que ele seria alérgico a vida inteira.
o que poderia acontecer. Tem uma porcentagem de pessoas que seguem com alergia para a vida toda, mas é uma porcentagem mínima. E eu não sabia disso, mas fiquei com muito medo. E aí, quando fui fazer a dieta, eu sempre amei café com leite. E aí, pra mim, foi muito difícil fazer as refeições de café da manhã e café da tarde, porque aí eu passei a tomar café puro. Hoje eu amo, mas no começo eu não conseguia tomar café puro. Eu não podia comer margarina, requeijão, queijo, pão de leite, bolo, nada. Tudo que eu ia comer, principalmente nas refeições de café, tinha leite e derivados. Pra você ter noção, presunto tem leite, salame tem leite. São alimentos que a gente nem imagina, a gente começa a ter que ler rótulos, embalagens de tudo, porque quando aparece assim, pode conter leite, contém leite e derivados, alérgico, você não pode consumir. Quando eu tinha dúvida, será que esse aqui eu posso comprar ou não, porque se sai lendo rótulo e tal, eu comprava alimentos veganos, porque aí é certeza que não vai leite. Então assim, alimentos veganos eram muito caros, nem todos tinham um sabor muito bom. Eu experimentei diversos leites vegetais, leite de soja, leite de coco, leite de aveia, leite de amêndoas. Nenhum, teve um que mais se aproximou do sabor, assim, que foi o Not Milk, mas mesmo assim não era idêntico, então eu comprei 1, 2 caixinhas e logo eu enjoei, não adianta. E aí eu passei a tomar café preto mesmo e comecei a dieta. No começo, eu confesso que às vezes eu furava a dieta. Tava ali fazendo a dieta uns 2, 3 dias, uma semana. Só um pouquinho de margarina nesse pão francês. Pão francês já não ia leite, né? Só um pouquinho, não faz mal. Aí passava 2 dias, o Mateu reagia, fazia um cocô com muco, dava uma diarreia. Era muito difícil. Pra mim foi muito difícil a dieta, mas teve um dia que eu cheguei e falei, não, eu preciso fazer isso pelo meu filho, pra eu ver se realmente ele tem essa alergia e pra saber se ele vai melhorar, pra eu trazer a cura pra ele. E aí, conforme foi passando o tempo, eu encontrei alguns Instagrams de profissionais, de gastropediatras, de pessoas, de alergistas, que falavam sobre a PLV, e aí fui entendendo mais sobre isso. E assim, qual que é a diferença da PLV e da intolerância à lactose? Primeiramente, bebê até 2 anos não tem intolerância à lactose, não existe. Então, se ele reage ao leite, é alergia à proteína do leite de vaca. Alimentos zero lactose contém proteína do leite de vaca, porque a proteína do leite é uma coisa e a lactose é outra, totalmente diferente. Tanto que o leite materno tem lactose. Se eu não me engano, a lactose, ela é o açúcar do leite, se eu não me engano, tá? Se alguma profissional tiver aqui e ver, me corrija se eu estiver errada. Então, assim, lactose é uma coisa, proteína é outra. Se você tem, depois de 2 anos, a intolerância à lactose, você pode consumir alimentos zero lactose. Mas se você tem alergia à proteína do leite de vaca, você não pode consumir nada que tenha leite, seja ele zero lactose ou não. E aí pra mim foi difícil, mas aí até que eu falei, não, eu vi que se eu furar a dieta, se eu comer um pedacinho aqui, um negocinho ali, ele não vai melhorar. E aí quanto mais eu for fiel à minha dieta, porque passava pro meu leite, mais rápido eu vou alcançar a cura. Eu imaginei que o Mateu fosse ter cura, assim, pelo que eu vi dos relatos, só com 2 anos de idade, né? Então eu comecei a dieta ali com uns 3 meses dele. Nesse primeiro mês, assim, umas 2 primeiras semanas eu dei uma furada, aí depois comecei firme, tirei tudo. Emagreci demais, porque eu já tava perdendo bastante peso com a amamentação. Meu biotipo já é magro, né? Eu já tenho uma tendência a ser magra. E aí, com a dieta, eu emagreci muito. Eu lembro que com 1, 2 meses eu comecei a perder muito peso. Mas aí, passou mais ou menos 1 mês, o Mateu ficou bem. O Mateu já não fazia mais os cocôzinhos na madrugada. Ele já tinha diminuído muito os gases dele. Não fazia mais muco nas fezes. Melhorou do refluxo oculto sem eu precisar dar continuidade no tratamento com remédio, porque o remédio deixava ele agitado. Diminuiu também os estridores, aí ele começou também a fazer um tratamento paralelo para esse estridor, né, que não era nada maligno, assim, a doutora falou que poderia ser algo que até 2 anos também melhorasse, mas ele fez um tratamento que foi com o uso do Monteler, porque ele é um bebê chiador. E aí eu vi a melhora no Mateu. E aí nisso ele fez 4, 5, quando ele completou 6 meses, veio a introdução alimentar. E aí ela falou, Bia, você segue na sua dieta, porque você vai continuar amamentando se você quiser. E na alimentação dele também segue sem dar leite e derivados. Pra ele é mais fácil, porque ele basicamente nesse começo da introdução alimentar vai comer frutas, né? Legumes, verduras, proteína e fibra.
Então, ele não vai consumir ainda agora pão, margarina, iogurte, o leite ele toma o seu, que já tá fazendo a dieta, então foi bem fácil a introdução alimentar para ele. Ele sempre comeu bem, né? E aí eu lembro que no começo, ele comeu o ovo, do jeito que ela me indicou dar o ovo para ele, cozido. E eu lembro que na terceira ou quarta vez que o Matheus comeu o ovo, ele deu uma reação, ele vomitou, e eu não associei. Depois ele comeu de novo pela quarta vez o ovo, ou seja, nas 3 primeiras vezes ele não reagiu. Isso. Aí na quarta vez ele reagiu, teve vômito, eu não entendi por quê, porque ele já tinha comido o ovo. Só que aí na quinta vez, quando ele comeu o ovo de novo, ele reagiu de novo. Então a segunda reação. Aí eu associei que poderia ser o ovo. Cortei o ovo da dieta dele, mas não cortei alimentos que continham ovo. Então, por exemplo, o macarrão que a gente cozinha, vai ovos, eu não cortei. Ele não reagia. Eu cortei o ovo, né? Ele não comia mais ovo. Cortei por um tempo. Segui na dieta. Quando ele estava para completar 8 meses, eu comecei a fazer o TPO, que é o teste de provocação oral, primeiramente através do meu leite. Então, primeiro eu consumia para ver, aí ele ia mamar, ia passar uns dias e eu ia ver se ele ia reagir. O Matheus, se ele teve a PLV, ele era considerado um bebê que não tem reação imediata. Então, assim, quem tem bebês que tem alergia, que assim, consumiu algo com proteína do leite de vaca, mesmo que seja pelo leite da mãe, 2 horas depois ou minutos depois já vai reagir. E às vezes essa reação pode ser diversa, ou, por exemplo, pode ser dermatite, pode ser até uma anafilaxia, que é muito perigoso, pode ser vômito, pode ser diarreia. O Matheus, ele reagia geralmente 2 dias depois de consumir. Então, o que eu fiz? Quando ele tava para completar uns 8 meses, eu consumia, tipo assim, um pedacinho de pão de queijo, uma mordida. Aí eu esperava 2, 3 dias e via se tinha algum muco nas fezes, se dava alguma reação. Via que não dava reação, esperava mais uns dias e consumia mais um pedacinho de bolo que tinha um chocolate ali. Sempre bem pouquinho. Conforme eu fui consumindo e o Matheus não foi reagindo, eu voltei a consumir os derivados. Até que a pediatra, numa das consultas, falou: Bia, agora para você saber se realmente ele vai reagir, você vai ter que consumir bastante. Pega um dia e toma um iogurte ou toma um pouco do leite de caixinha, que é o que mais tem, come um pedaço de queijo e aí espera uns dias pra ver. E aí eu fiz isso e ele não reagiu mais. Maravilha! Aí, nesse meio tempo, veio a vacina dos 9 meses, que é a vacina de febre amarela, que pode conter um pouquinho de ovo. E crianças que são alérgicas ao ovo podem reagir, não é regra, porque também é uma quantidade mínima de ovo. Ele não reagiu. Até que um dia eu falei, bom, se ele tomou essa vacina e não reagiu, vou tentar dar ovo pra ele de novo. Tentei dar um pouquinho de ovo, não reagiu, não teve diarreia, não teve vômito igual ele teve. Maravilha! Falei, agora eu vou começar a fazer a TPO, teste de provocação oral, dos derivados de leite pra ele. Com 9 meses, aí eu comecei dando um pedacinho de queijo branco, dava um pouquinho de iogurte e o Matheus não reagiu. Confesso pra vocês que, assim, quando você tem um bebê que tem imaturidade do intestino ou a PLV, todo dia você vê, ai meu Deus, deixa eu ver esse cocô, deixa eu ver se tem o cocô, se tá diferente, se tem muco. Tem bebês que dá sangue nas fezes, o sangue assusta muito, né? Mas não ele não sente, o sangue não quer dizer que ele tá com dor ali, sabe? Ele pode ter dor de barriga, mas o sangue nas fezes, se eu não me engano, se for só sangue nas fezes, é um dos sintomas mais tranquilos de tratar. Mas imagina você, depois que seu filho passou por isso, todo cocô que ele faz, até hoje, gente, eu confesso pra vocês, que todo cocô que ele faz eu olho, procuro se tem alguma coisa. Ai, aí tem dia que, por exemplo, fez cocô demais, fez 1, 2, sei lá, 3 vezes um cocô. Ai, será que ele reagiu? Será que... Às vezes passa ainda na nossa cabeça. Apesar de que, assim, desde 7, 8 meses, de 9 meses de vida, o Matheus tem consumido leite e derivados. É que ele não é de tomar o leite de vaca, né? Ele ainda mama peito. Mas eu faço uma banana amassada e coloco leite em pó, integral. Agora ele tá tomando mingauzinho. Quando eu vou fazer um mingau de aveia, por exemplo, eu faço com leite em pó. E isso mais ou menos desde antes de 1 ano dele. E assim, por mais que assim, Matheus está bem, nunca mais teve muco nas fezes, nunca mais teve aqueles cocôs freadas, nunca mais teve assadura frequente, a assadura dele era muito difícil de tratar. Ele, apesar de tudo isso, às vezes faz 2, 3 cocôs a mais no dia, eu já fico, ai meu Deus, será que ele tá tendo alergia de novo? A gente tem medo. Infelizmente a PLV tem aumentado bastante ultimamente,
A gente não sabe porque eu não sei, não sou especialista na área, mas eu vi algumas especialistas falando que os casos estão aumentando. No final, assim, por fim, eu não sei se o Matteo teve mesmo a PLV ou se foi só uma imaturidade do intestino, porque quando eles são bebês, é tudo muito novo, principalmente um bebê que só mama peito. Quando começa a receber muita coisa via leite materno, é tudo muito novo, o intestino tá em formação ainda, né? O Matteo também nasceu de uma cesárea de emergência, então assim, isso também contribui, né? Se eu não me engano, uma das causas, a cesárea pode ser uma das causas para a PLV, não que é regra, tá? Tem nenéns que nasceram de parto normal que também tem. O meu irmão, ele é intolerante à lactose, então eu não sei se pode ter algo a ver também na questão genética. E é isso, gente. Hoje o Matteo tá tranquilo, consome leite e derivados tranquilamente, sem reações, tá tudo bem. Eu quero dizer pra você que se você tá passando por isso, que vai dar tudo certo. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar. Eu optei por fazer a dieta pra cortar tudo que fosse leite e derivados pra ele continuar mamando. Então eu quis que ele continuasse mamando o meu peito, só que sem a proteína do leite de vaca. Tem mães que não conseguem seguir com a amamentação, não conseguem fazer dieta ou não podem, e aí param de amamentar e começam a dar fórmula vegetal, né? A fórmula vegetal é um pouco cara, se eu não me engano tem como conseguir pelo governo, mas aí você precisa entrar na justiça e ir atrás de tudo isso. Então assim, eu nem tentei dar, pra mim nunca foi uma opção dar fórmula vegetal pro Matteo. Até porque assim, o caso dele não era muito grave, tá? Os sintomas que ele tinha não eram sintomas muito graves. Se fosse, porque assim, tem bebê que precisa, por exemplo, se a mãe for fazer a dieta, ela precisa cortar leite, derivados e alimentos cruzados. Então, por exemplo, o pão francês que não tem leite e derivados, ela não pode consumir, porque ele é feito em um ambiente que outros alimentos que contêm leite estão no mesmo lugar. Então, pode haver uma contaminação cruzada. Isso pode acontecer com alérgicos. Então, se o Matteo fosse um bebê que fosse muito alérgico, assim, a ponto de eu ter que fazer uma dieta desse jeito, eu não ia poder comer nada, nem o pão francês. Aí as louças que, por exemplo, se o Eric, meu marido, cortasse um pão de leite, a faca que ele usou, eu não posso usar para cortar uma fruta pro Matteo. Tem bebês que reagem dessa forma, e aí o cuidado precisa ser extremo, a dieta precisa ser muito mais restrita, ou então, se for o caso, alimentá-lo com o leite de vegetal. Mas, enfim, gente, é muita coisa. Mas assim, hoje, por exemplo, se eu tivesse outro filho e esse meu filho começasse a ter alguns sintomas, a PLV, eu já estaria muito mais tranquila do que foi com o Matteo. Eu confesso pra vocês que com o Matteo eu fiquei muito... mãe de primeira viagem, né? Fiquei muito desesperada, foram noites de choro, crises de ansiedade. Eu sou muito neurótica, tá, gente? Principalmente com coisa de saúde, assim, eu sou muito exagerada. E ao mesmo tempo que eu sou tranquila pra algumas coisas, tipo, eu sei lidar com febre, sei lidar com isso, para outras coisas eu tenho muita dificuldade. Mas eu acredito que assim, se o meu segundo filho, se eu tivesse outro filho, se eu tiver, enfim, eles têm chance, né? O segundo filho tem chances também de vir com alergia, eu já saberia como lidar, sabe? Eu não encararia isso como um monstro, um bicho de sete cabeças. Eu já saberia como agir, né? Se eu conseguisse amamentar, minha opção ia ser fazer dieta, da mesma forma que eu fiz com o Matteo, sem neura, sem desespero, sabendo que tudo ia dar certo. A minha dieta durou no máximo 6 meses, e a dele também, né? Então, assim, foi rápido. Tem mães que precisam fazer uma dieta mais restrita por mais tempo, às vezes 1, 2 anos, 3 ou mais, mas que também alcançam a cura. E após a cura, pode consumir tudo normal. Bom, gente, esse foi o meu relato sobre a PLV / imaturidade intestinal do Matteo. Espero que você que esteja vendo esse vídeo, se está passando por isso ou já passou por isso, ou tem alguém que conhece, manda esse vídeo, compartilha. E se você tá passando por isso, fique tranquila, vai dar tudo certo. Se precisar, me chama, vai ficar tudo bem. A PLV assusta um pouco quando a gente lê e se informa, mas se souber cuidar direitinho, dá tudo certo, tá bom? Gente, muito obrigada. Deixa o like aqui, se inscreva, ativa o sininho, compartilha pra me ajudar no meu começo de canal. Tchau, tchau!